Olá, começa agora o quinto episódio do Medtronic Cast, o podcast da Medtronic, criado para debater os rumos da saúde com alguns dos principais líderes do setor. Meu nome é Natália Cuminali, eu sou jornalista especializada em saúde e fundadora do Futuro da Saúde. E nessa segunda temporada eu sigo aqui com a missão de trazer debates e reflexões que estão na pauta da saúde em 2023. O tema do nosso episódio de hoje não poderia ser mais atual. Vamos falar sobre colaboração, o caminho para encurtar as distâncias na saúde. Quem trabalha dentro de uma empresa sabe que a colaboração leva a uma melhor solução de problemas, garante o aprendizado entre pares e proporciona o surgimento de ideias inovadoras. Mas e entre empresas? Tem surgido um movimento, até que recente, de que a colaboração pode vir a partir de companhias diferentes, que às vezes conseguem encontrar sinergias em seus interesses e negócios. Essa pode ser uma tendência, principalmente no setor da saúde, conhecido por ser extremamente fragmentado. Vamos explorar esse tópico e todas as possibilidades envolvidas nesse contexto no episódio de hoje. Para isso, temos aqui no podcast o Dr. Bruno Pinto, diretor-geral do Hospital 9 de Julho. Dr. Bruno, seja muito bem-vindo, tudo bem? Olá, Natália, tudo bem? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. É muito boa a nossa conversa. Eu também quero dar as boas-vindas à Patrícia Cardoso, que é diretora sênior de Centro Cirúrgico e UTI na Medtronic. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada, Natália. Obrigada pela oportunidade e é um prazer estar com o Bruno aqui conversando. Muito bom. A gente, então, hoje vai falar e se aprofundar na colaboração, né? Na minha introdução, eu trouxe um pouco dessa tendência da colaboração no momento atual que a gente tem na saúde e o quanto isso pode ser transformador nesse nosso setor que é extremamente fragmentado. E aí, para começar, no ano passado, eu tive a honra de mediar o Fórum de Inovação e Sustentabilidade que foi promovido pela Medtronic com esse objetivo, né, de encontrar soluções coletivas para a saúde suplementar. Foram várias mesas com a presença de alguns dos principais executivos do setor. E lá no fim, teve uma carta de intenções para que cada um fizesse a sua parte, pensando no bem coletivo do setor. Agora, entrando de verdade na pauta, Patrícia, eu vou começar com você. Você acha que a gente está nesse caminho da colaboração? Certamente, Natália. É uma mudança de cultura, é um caminho necessário e a Medtronic ela tem um papel importante como um papel protagonista na cadeia, né? Como uma referência global, com vasto portfólio, um strong pipeline, e com dois fatores bem importantes, que é a tecnologia disruptiva e também com esse investimento em educação para o mercado, na expansão do acesso, a gente tem tido várias discussões e projetos internamente para poder fazer parte desse projeto de implementação de sistema de valor agregado. Obviamente, a indústria é um protagonista, né, nessa transformação necessária. A gente tem o papel importante do governo, das operadoras, dos hospitais, grupos de compra, mas no final a intenção é que a gente consiga promover em conjunto com esse pensamento colaborativo e engajamento de todos, maior acesso aos pacientes e maior oportunidade ao programa público do Brasil. Excelente. Agora eu já quero chamar o Dr. Bruno para a conversa. A Patrícia trouxe aqui, né, que a indústria é um dos atores, né, dentro desse cenário de protagonismo no contexto da colaboração. E eu quero um pouco a tua perspectiva sobre isso. Como que você vê esse cenário hoje, Dr. Bruno? Você acha que o setor, de verdade, já está maduro o suficiente para a gente falar de colaboração na prática? Bom, mais uma vez aqui, muito obrigado, Natália. Patrícia, um prazer fazer esse bate-papo com você. Uma conversa que se aproxima muito da agenda do 9 de julho, né, do Hospital 9 de Julho, hospital que faz parte da rede DASA, e a gente discute justamente essas transformações de modelos de relacionamento, né? O Brasil ainda não atingiu o seu ponto de maturidade máxima, mas tem essas parcerias baseadas na geração de valor e não transacionais têm ganhado muito espaço, sabe?
e reputo aqui muito do esforço de ambas as partes aqui, na verdade, de todas as partes, para fazer isso acontecer. A gente tem exemplos super maduros, como nos Estados Unidos, né, onde a relação em si entre os stakeholders, ela é notoriamente baseada no valor, na geração de valor mútuo, né, e colocando o paciente sempre no centro. Então, esse é um ponto para mim que é super importante, conversa direto também com essa questão de sustentabilidade. Quando a gente tem a certeza de que tudo que a gente está fazendo tem o ator principal, o paciente, no centro, a tendência é que a gente consiga trazer soluções colaborativas que melhorem a sustentabilidade do setor, porque é uma equação difícil de ser equilibrada, mas eu estou muito animado com o que eu estou vendo no Brasil, esse movimento, e aí, de novo, né, acho que aqui é uma junção de novos gestores, novos modelos de parceria, novos modelos de remuneração. Então, fico aqui com uma visão super animada para o futuro de médio prazo, certamente. Excelente, acho que a gente vai ter ainda espaço para aprofundar um pouco esse cenário, né, doutor Bruno? Mas antes, eu queria perguntar para a Patrícia um pouco de exemplos práticos, de verdade, de como que essa colaboração tem funcionado no setor da saúde no contexto do Brasil, que a gente entende que ainda está começando, mas que sim, de fato, há uma intenção para que isso ocorra, né? Natália, eu concordo. Essa intenção, como você comentou, ela já foi inclusive formalizada pela carta, mas eu fico muito feliz de trazer exemplos já em funcionamento. A gente tem alguns, mas por questão de tempo eu acho que vou trazer um exemplo que eu acho que faz todo sentido. O projeto se chama Pegasus, é um projeto na verdade, de geração de acesso ao SUS, de especialidade e geração de acesso ao SUS. A ideia é envolver 20 hospitais num período de 3 anos e 20 mil pacientes que têm acesso ao programa do governo, né, que necessitam de acesso ao programa do governo. O que eu queria trazer de exemplo, esse projeto ele começou, e como exemplo o Hospital Rossio, foi uma parceria com o hospital em Curitiba, e a intenção desse projeto é reduzir as filas do SUS, mas além da redução da fila do SUS com a demanda represada, a ideia do projeto é que durante o procedimento, que hoje é cirurgia aberta, e para te trazer um dado, 7,2% dos pacientes foram atendidos da demanda que existe entre 2017 e 2021, a ideia do projeto é também trazer a possibilidade do procedimento em cirurgia minimamente invasiva e com a tecnologia mais avançada. São pacientes com uma característica de obesidade, que com a obesidade, o paciente bariátrico ele associa várias comorbidades e tem um impacto emocional e social, né, com a situação em que vive. Bom, esse projeto, ele foi implementado, como eu comentei, em Curitiba, através de cirurgia videolaparoscópia, um método diferenciado, minimamente invasivo, e o resultado tem sido não só efetivo, mas um sucesso, porque ele já em 2 meses ele beneficiou 100 pacientes, né, que não teriam essa possibilidade sem esse modelo, na verdade, uma cirurgia aberta que levaria, em média, 2 semanas para a alta do paciente, na cirurgia por vídeo, ele consegue ter alta no dia seguinte. Então, existe uma redução do custo hospitalar para o próprio governo e também existe um bem-estar do paciente de sair antes e com menor tempo e com menor impacto da cirurgia que foi feita. Então, acho que esse é um exemplo de um caminho, uma possibilidade, como o Bruno comentou, que o Brasil carece e que, de alguma forma, essa combinação de protagonistas pode trazer um valor agregado muito grande para o nosso país.
Interessante, Patrícia, porque nesse case que você traz, é uma colaboração entre a indústria e o governo, né? E o SUS, por exemplo, e também há possibilidade de parcerias entre empresas, né? Indústria e hospitais. Eu acho que esse é um contexto de trazer agora com o Dr. Bruno. Você trouxe na sua resposta anterior que o Brasil ainda está começando a olhar para o cenário de colaboração, né, em comparação com outros mercados, como os Estados Unidos. E aí você trouxe na sua resposta um contexto que eu achei muito interessante, né, que isso acontece, obviamente, por uma necessidade, de fato, da saúde de ter mais esse cenário colaborativo, mas também por uma visão um pouco diferente da saúde, seja por novos gestores, seja por novos modelos. E aí a minha pergunta é, como que você vê essa questão avançando, e essa sua visão de troca de experiências, e como que isso, de verdade, se encaixa dentro de uma estratégia de negócio, né? Porque hoje a gente tem visto o setor da saúde se transformando em vários contextos, e a gente tem visto isso em diferentes formas, seja na formação de ecossistemas, seja na verticalização do setor da saúde, enfim, como que isso está dentro da estratégia da DASA? A DASA, ela conseguiu reunir aqui dois grandes negócios, né? Já historicamente trazia aqui na parte de diagnóstico uma carreira de sucesso, assim, né? Uma trilha de sucesso como companhia, e somou-se a ela um novo negócio que é de hospitais, entendendo que a soma não é 1+1, né? A gente teria aqui um efeito muito bacana do ponto de vista de gestão do cuidado, conseguindo trazer para cada indivíduo, para cada pessoa, o cuidado que realmente ela precisa, na hora que ela precisa, então com pertinência. E a gente acredita fortemente que o efeito da pandemia e essa agenda de desafio de sustentabilidade do setor vai acelerar esse processo de entendimento da importância da equação da geração de valor. Assim, de nada adianta eu fazer uma cirurgia perfeita de apendicite se a pessoa não tinha apendicite, né? Então, a equação é zero, né? O multiplicador ali é zero porque não tinha pertinência nenhuma, né? Então, como é que a gente consegue construir um ambiente onde cada indivíduo tenha certeza de que ele vai ser bem cuidado, vai fazer os exames na hora certa, no tempo certo, tem indicações de procedimentos que, de fato, façam sentido. Alguns números são super preocupantes, né? E a pandemia trouxe isso de forma mais concreta, né? Por exemplo, a gente viu uma queda substancial do número de cirurgias de apendicite aguda, dados dos Estados Unidos aqui, e a gente fica se perguntando, pô, deixou de ter apendicite aguda ou a gente operava apendicite aguda sem ser, né? Então, olha que provocação bacana para esse novo contexto de criar um ambiente que haja muita pertinência e o paciente no centro. Eu acho que a gente tem que desconstruir, e aqui você está aqui o John Nash, né, que é da teoria dos jogos, ele tem o dilema do prisioneiro. A sustentabilidade passa por essa equação, né? Todo mundo, cada stakeholder fica olhando muito para a sua realidade, como é que faz para garantir a sua sustentabilidade de negócio, mas quando olha para fora, a gente se dá conta que a única forma da gente sair lá na frente bem é que todos tenhamos a abertura de ampliar a nossa colaboração, compartilhar aqui nossos desafios, estão colocando indústria, prestadores de serviços e operadoras, e certamente o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, a gente tem que colocar isso aqui na mesa, pô, temos um problema aqui, qual que é o meu problema, qual que é o seu problema, como é que a gente faz para sair lá na frente? Então, na certeza de que ninguém vai sair livre aqui, mas que a gente consegue ter nessa ajuda mútua um ajuste para que a gente tenha todos os negócios caminhando, o sistema como um todo caminhando e fazendo o que é certo para o paciente. Isso, para mim, acho que tem sido a tônica aqui das conversas, e por isso que eu fico tão animado, porque de todas que eu tive, sempre a gente coloca essa questão do paciente, do melhor que para as pessoas na frente, e tenho certeza que se a gente seguir nessa metodologia, a gente vai conseguir achar a fórmula para essa equação.
Agora, pensando em duas falas, né, que vocês dois trouxeram em diferentes momentos das respostas. Para a gente seguir nesse cenário mais colaborativo e de construção, pensando na sustentabilidade do sistema e, obviamente, colocando o paciente no centro, né, e, de fato, gerando valor para as determinadas ações ou procedimentos, vai precisar de uma mudança além da desconstrução que o Dr. Bruno trouxe agora, também é uma mudança de mentalidade. E aí, a grande questão, e eu vou direcionar primeiro para a Patrícia, depois o Dr. Bruno, se quiser complementar, é como que você vê esse cenário dessa mudança da saúde, mas também a mudança de mentalidade, o que precisa mudar dentro da empresa? Porque, de fato, talvez tenha que incentivar os times a pensar diferente, a fazer conexões diferentes. Essa é uma pergunta muito boa, Natália, na verdade, porque assim, a proposta de valor e a missão e a visão da companhia é o paciente, e expandir o acesso faz parte do DNA da organização, que por outra forma transmite a qualquer funcionário. Porém, quando você tem a necessidade de trazer modelos disruptivos e mexer com o status quo, com a forma comercial que você, né, propõe numa organização com um vasto portfólio e com pilares independentes, inclusive de áreas independentes, é o nosso papel como líder, né, tentar traduzir a missão para esses modelos disruptivos e tentar influenciar toda a equipe para, na verdade, pôr em prática essa proposta de valor e de uma forma diferenciada do que aconteceu no passado, né? Então, eu acho que com relação como eu comentei, a proposta de valor, eu acho que não existe dificuldade, porque faz parte da missão e da visão da organização e está no DNA de cada um. Porém, no momento que você vai tentar traduzir isso qual o caminho que nós vamos, qual é o modelo que vamos propor, como ter esse pensamento colaborativo, como traduzir isso na prática, conversando com os players que são necessários no mercado, a gente precisa de um engajamento de todos, e coletivo integrado e organizado, né? Porque senão o modelo não vai sair para o mercado e nós não vamos conseguir implementar. Então, cada um tem um papel importante, áreas diferentes têm um papel importante na organização. Então, na prática, existem mecanismos internos da organização de influenciar para essa mudança. Cada líder e como uma organização, como board da organização, a gente também entende que isso é vital para o Brasil e vital para a Medtronic. De alguma forma tem promovido workshops e modelos de negócio e conversas com times multitasks dentro da organização para a gente poder trazer essas propostas. É um processo. Esse processo, com os exemplos, como eu comentei, o exemplo do modelo Pegasus motiva, né, a equipe e faz com que, na teoria, na prática, a gente veja realmente essa melhoria de acesso ao paciente, essa diferenciação no mercado, e isso acho que cada dia mais com a aplicabilidade dos modelos e trazendo os exemplos para dentro da Medtronic, isso vai motivando a cada funcionário e trazendo essa vontade de fazer outros modelos e expandir essa ideia para outras situações ou outras terapias. Então, nesse processo, o nosso caminho é tentar promover cada dia mais com as áreas internas. Que bacana, né? Pô, parabéns. De novo, acredito fortemente nos incentivos corretos para a mudança de comportamento. Então, pô, muito bacana, Patrícia. E aqui na DASA a gente, a gente acredita muito na geração de valor para o paciente, melhores desfechos. A gente ainda não tinha nada estruturado que funcionasse como um objetivo estratégico que impactasse do CEO até os níveis operacionais. E esse ano, pela primeira vez, a gente adotou, então, nessa mesma lógica aí que a Patrícia falou, né, de criar incentivos
bacanas. A gente adotou como objetivo geral da empresa, que a gente chama de índice DASA de valor, que é justamente garantir melhores desfechos, garantir governança clínica, que nossos pacientes tenham a melhor assistência. Então, é uma cesta com diversos, ela é estratificada em diversos outros indicadores, mas todos eles conversando com essa questão de fato, entregar melhor saúde para as pessoas. E é isso. Você tem ali um incentivo que vai impactar no bônus, no variável dos executivos, mas também no PLR, na distribuição de lucros para os funcionários. Então, quando você tem um incentivo desse nível, assim, coloca todo mundo no mesmo no barco ali, remando a favor do que é certo, né? Então, eu adorei a explicação da Patrícia, muito bacana, parabéns. Muito bacana, é interessante entender como tudo está se transformando, né, Patrícia e Dr. Bruno, de entender também como as empresas estão mudando a forma de comunicar com os funcionários e de também criar esses incentivos. Agora, Dr. Bruno, pensando que a gente está falando sobre esse tema, né, que é a busca de colaboração e das sinergias, hoje, eu sei que existe uma aquisição, né? Recentemente houve a aquisição de uma tecnologia inédita da Medtronic de cirurgia robótica assistida por parte do hospital. E aí, eu queria conectar um pouco colaboração, busca de sinergia com busca de inovação. A inovação faz parte dessa mudança também estrutural que a gente está pensando no sistema de saúde? Não, certamente, né? Eu lembro aqui das primeiras conversas. Eu tô há pouco tempo no 9 de julho, relativamente pouco tempo, estou há 1 ano e 8 meses, e eu lembro que uma das primeiras reuniões foi com a Medtronic, e o nosso ponto de partida foi listar ali o que a gente poderia fazer de iniciativas geradoras de valor, né? E aí tem várias, tá? Que passam por jornada, mas super transparente, assim, né? Quais são suas dores, e vice-versa, né? Então, assim, uma transparência desde o início. Me recordo muito bem dessa primeira reunião, e de lá saiu uma série de frentes abertas e tudo mais. Especificamente essa do robô, o 9 de julho, o 9 de julho tem aqui uma história muito, muito íntima com a cirurgia robótica. Foi um dos primeiros hospitais a adquirir a tecnologia, e é o hospital individual que mais faz procedimentos na América Latina, né? Então, tem aqui no seu corpo clínico referências, né, de qualidade, tanto da cirurgia urológica, robótica, mas também oncológica, para digestivo. E aí, nessa conversa, eu falei assim, olha, a gente acredita fortemente que essa vai ser a nova realidade de cirurgias dos hospitais. Da mesma forma que aconteceu ali na década de 90, a transição da cirurgia aberta para a cirurgia minimamente invasiva por videolaparoscopia, vai acontecer com o robô. Eu consigo enxergar aqui os hospitais com várias plataformas rodando, e isso vai virar mainstream, né? Como que faz para a gente adotar novas tecnologias, novas plataformas? Como que a plataforma da Medtronic consegue agregar mais valor? E aí, de novo, né, uma colaboração e uma construção de introdução de nova tecnologia conjunta. Isso aqui foi construído a 4 mãos, e do ponto de vista literal, eu consigo falar aqui pelo menos umas 30 mãos, tá? Mas a gente partiu do ponto de analisar como que faz para a gente dar mais acesso, como que faz para a gente permitir que essa tecnologia robótica seja mais acessível para as operadoras, para os pacientes, e tem sido super bacana, porque a gente está vendo a materialização da fé, né? Aquele negócio que a gente sonhou lá atrás, a gente está vendo acontecer. Teremos aqui a nossa primeira cirurgia essa semana, e daqui para frente um monte já de cirurgias agendadas. Então é isso. Acho que é um bom exemplo e tangibiliza o que é uma parceria de alto nível e baseada em valor.
Agora tem uma questão, eu converso normalmente com muitos executivos, entendendo um pouco esse caminho, esse cenário de colaboração, e eu tenho uma curiosidade ali para vocês dois, que começando pela Patrícia, que é o seguinte, pensando nesse cenário de verdade, de construção conjunta, eu imagino que cada player tem uma necessidade específica, então os contratos ou esses acordos eles devem ser mais customizados? Como que é isso, Patrícia? Eu te respondo que sim. A gente não tem outro caminho, na minha visão. É um caminho, inclusive, de uma expectativa das mudanças todas que estão ocorrendo no mercado. A dinâmica, ela é uma dinâmica diferente e eu acho que essa tendência não, não parar, né? O mercado de saúde no Brasil está em plena movimentação por vários fatores. Como eu comentei, a Medtronic, ela entende isso e tem que fazer parte desse processo junto com os vários players e buscar modelos mais sustentáveis a longo prazo. E isso em várias situações, quer dizer reavaliar o status quo e promover novos modelos disruptivos. Precisa de uma participação ativa e colaborativa de todos, tanto interno quanto externo, mas sim, a gente está no caminho de analisar modelos novos de remuneração, entende que há necessidade de redução de desperdício no mercado de saúde, novas tecnologias implementadas geram custo-benefício efetivo e existe essa oportunidade no mercado, novos modelos comerciais, porque existem demandas diferentes, né? Não só por players, como por regiões, né? O Brasil tem distintas realidades, né? Então, entender isso e tentar buscar modelos que atendam necessidades diferentes é um caminho, e, não menos importante, a eficiência no processo, com tudo que a gente está vivenciando no mercado de saúde, com um modelo de serviço de valor agregado. E vou agregar último ponto, que é algo que eu tenho defendido internamente muito forte. O Brasil tem muita oportunidade de estudos locais clínicos e muita oportunidade, além do acesso, de ter evidências do próprio país. Então, com tudo isso que eu comentei, também é uma oportunidade da gente trazer os estudos clínicos de eficácia do próprio país com essa implementação de nova tecnologia e maior acesso. Na verdade, são vários passos, né, Patrícia, que estão acontecendo e outros que podem acontecer. Eu queria um pouco. É um caminho, Natália, você tem razão, é um caminho, mas eu acho que essa direção, ela não vai mudar. Eu acho que a gente tem que ir consolidando passo a passo, entendendo essa mudança de mercado, mas também essa influência, e ter esse papel colaborativo com todos os players e ver o que faz sentido, mas eu acho que é um caminho que a Medtronic tem que apostar e ir construindo passo a passo com todos os players. E o quanto antes se compreende isso, mais rápido a transformação ocorre, né? Eu queria um pouco a sua perspectiva, doutor Bruno, sobre isso, sobre essas novas formas de contrato, e pensando ali no começo da nossa conversa, né, que a gente ainda está amadurecendo em alguns contextos, você tem visto isso se acelerando um pouco mais nos últimos tempos? Não, perfeito, perfeito. De fato, precisamos de alterações no formato do contrato, mas isso precisa de muita transparência, senioridade, abertura de todas as partes, né? Então, acho que esse aqui é o ponto de partida, né? Estamos todos aqui abertos para ter conversas transparentes, confeccionar contratos que tenham riscos compartilhados. Você imagina que um dos grandes dilemas da introdução de novas tecnologias é, de fato, torná-las mais custo-efetivas para o sistema do que a terapia ou o diagnóstico anterior. E, para isso, a gente precisa validar essas hipóteses e, como bem disse aqui a Patrícia, né, o país, o Brasil tem dimensões continentais, tem uma
uma pluralidade de etnias, de realidades socioeconômicas, e que é um campo super fértil para validar esses modelos e conseguir customizar para cada realidade local qual a melhor forma. Acredito fortemente que o braço de ensino e pesquisa ele é decisivo para a implantação desses novos modelos de relação comercial, porque ele vai ajudar a trazer evidência para justamente essas novas metodologias e introduções de tecnologia. Então, isso é importante, fazer estudos aftermarket e tudo mais, mas junto, assim, entre parceiros, para demonstrar que tal migração ou tal nova metodologia faz sentido. Então, acho que esse é um ponto. Como que eu vejo aqui para o futuro, acho que eu não consigo hoje pensar, e aí falo não só pelo Hospital 9 de Julho, mas também pela toda a rede DASA, as relações que a gente quer ter com os parceiros são todas nesse sentido, e essa questão de pesquisa e ensino tem sido um importante pilar, e também, de novo, né, gerador de acesso, gerador de conhecimento, inteligência compartilhada. Então, para mim, nessa estrada aí que a Patrícia comentou, acho que esse é o norte. A bússola está no norte, a gente ainda vai dar passo a passo, mas certamente passa por aí. E aí tem um ponto que a gente ainda não abordou aqui, que acho que esse é um momento interessante para ouvir as reflexões de vocês dois, que é sobre qual que é o papel da sociedade nisso tudo. Porque, assim, o setor da saúde é extremamente complexo, extremamente fragmentado, difícil de entender para quem está de fora, de entender como tudo isso funciona. E aí, muitas vezes, a sociedade não entende, de fato, qual seria a participação dela dentro desse contexto. A pergunta para vocês é: vocês acham que, de alguma forma, a educação das pessoas, de quem consome os serviços de saúde, pode desempenhar ali um papel importante nessa transformação que a gente precisa ver no setor da saúde, que é um pouco essa construção, esse passo a passo que vocês dois trouxeram? Patrícia. Sim, eu acho que educação, quando a gente cobre o pilar educação e que é parte do core da organização, a gente está chegando até o paciente, e a gente também tem o papel de chegar nos hospitais ou nas especialidades, né, nos médicos. Então, sim, tem um papel importante de conscientização, tem um papel importante de educação, e existem vários exemplos que a gente vê uma sociedade atuante, com grupos de pacientes em diversas terapias, e que o papel dessa educação ou da demanda via paciente fez a diferença para a sociedade. Claro que o governo tem um pilar muito importante de influência, de definição nesse caminho. A gente vê uma tendência pós-pandemia de vários projetos de investimento e de necessidade de investimento, mas eu acho que é vital essa educação ao paciente e esse movimento do paciente junto à sociedade é importante também. Doutor Bruno. Eu gosto muito de analisar o pensamento nosso aqui de povo. A gente tinha um desafio gigantesco na década de 80 de acesso, né? Na época do INAMPS e tudo mais, a pré-criação do SUS e a universalização do cuidado. E aí, o componente aspiracional, quando a gente era perguntado como sociedade o que era saúde, passava muito por acesso. Acesso à tecnologia, acesso a hospitais, acesso ao próprio médico. E isso fez parte do consciente coletivo durante muitos anos. E aí, quando a gente comparava, por exemplo, com outras sociedades que já tinham passado há mais tempo pela restrição de acesso, a gente tinha uma diferença de resposta. Então, se perguntar para um canadense na época ali, que o cara falou assim, não, para mim saúde é qualidade de vida, bem-estar,
longevidade, morte com qualidade, tem um monte de outros pontos. E eu vejo uma rápida transformação nesse conceito de o que é saúde da sociedade nos últimos anos, tá? Com um aumento do senso de autocuidado, a inclusão de nós como sociedade, como agentes mesmo do cuidado e definidores de quais caminhos a gente vai seguir, mudança de comportamento vindo de forma forte aqui em relação à prática de atividades físicas, importância da medicina de prevenção, né? Então, vejo aqui uma transformação, né? E, sinceramente, aqui, Natália, eu enxergo, por exemplo, esse podcast como uma ferramenta importantíssima de despertar isso na sociedade, né? Assim, qual o papel aqui dos comunicadores da mídia para nos ajudar a transformar a percepção do que é saúde de qualidade de fato. E aí, ter um papo como esse aqui com você pode ter certeza que tem um poder ali de transformação também de sociedade, de consciente coletivo. Então, a gente certamente está no caminho certo e te dou os parabéns por levantar essa bandeira. Tenho certeza que isso aqui muda a forma de muitas pessoas enxergarem o que é saúde. Muito bom, acho que é isso, é tudo uma construção, né, com todos os atores envolvidos, sejam empresas, seja a sociedade, seja o governo, mas de fato entendendo o valor da saúde, que de alguma forma também, tudo isso que você comentou, né, doutor Bruno, dessa mudança da consciência sobre a saúde também foi acelerada ali pela pandemia de alguma forma, né, das pessoas pensarem mais na própria saúde, de como que elas cuidam, né, da vida delas, enfim, dos familiares. Agora, infelizmente, eu tenho esse problema aqui nesse podcast, que é levar ao final da nossa conversa, né, porque se deixar a gente continua conversando e trazendo essas reflexões, mas eu queria propor para vocês, antes da gente encerrar, uma grande reflexão. A gente está agora, 2023, já na metade do ano, praticamente, né, pensando que já passamos ali os primeiros 6 meses, quase. Para onde que estão os olhares pensando em 2024? Eu acho que essa é uma grande questão, e aí eu vou entender um pouco isso tanto no contexto da Medtronic quanto no Hospital 9 de Julho, Rede DASA. Vou começar com a Patrícia. Então, Natália, a sua pergunta faz parte de todo esse processo do que a gente tem conversado aqui. Eu acho que não é um caminho sem volta. E eu acho que isso já faz parte da estratégia e do plano de execução da Medtronic e do plano de 2024, né? O que eu quero reforçar é que é um caminho. Então, nesse caminho, ele envolve cultura, ele envolve execução, ele envolve exemplos de projetos que dão certo, acertar direções de projetos que às vezes não requer atenção porque não está como esperado. Mas, assim, a Medtronic, ela quer fazer parte como agente transformador e um dos pilares e prioridades desse ano é abrir essa oportunidade dessa transparência, essa conversa com os outros players importantes da cadeia. Então, como o Bruno comentou, precisa ter essa abertura, dessa transparência, essa vontade de querer fazer diferente. Então, dentro dessa construção, a gente está nesse caminho, e são modelos diferentes dependendo da necessidade e do mercado que a gente está atuando. Eu acho que o momento de trazer terapias diferenciadas, como eu comentei no exemplo de fazer algo por vídeo ou minimamente invasivo, ao invés de fazer uma cirurgia aberta, é modelo disruptivo de terapia e de internação. Então, trazer essas terapias que podem trazer um custo-benefício muito melhor ao paciente e ao sistema de saúde também é um caminho para esse ano, promover isso através de educação, tanto à sociedade médica, tanto aos pacientes e aos hospitais. Então, acho que esse também é um caminho desse ano muito forte da Medtronic, e construir esse coletivo em conjunto é algo sustentável que já faz parte da nossa, do plano estratégico da missão e da visão. Então, esse é o caminho de 24, e eu acho que os projetos vão chegando por consequência, e
e quem sabe a gente tem outras oportunidades de podcast para trazer outros exemplos e cada dia ir materializando mais e mais essa proposta de valor, né? Muito bacana. E pensando, só fazendo essa conexão, né, Patrícia, de tudo que você trouxe, eu fiz a primeira temporada do podcast da Medtronic, né? A gente está nessa segunda temporada. No ano passado teve o evento que de fato teve já essa provocação de reflexão, de colaboração. Então, está acontecendo, né, essa trajetória e esse caminho, e é muito bacana acompanhar isso dentro do setor da saúde. Agora, eu queria ouvir um pouco do Dr. Bruno sobre essas perspectivas ali para esse nosso, não dá para dizer fim de 2023, porque a gente ainda tem 6 meses ali, mas pensando em 24 também. Legal, legal. A gente enxerga aqui um caminho muito, muito bonito para o 9 de julho, para os próximos anos. A gente fez um trabalho muito bacana de se tornar uma casa acolhedora, carinhosa, informal para pacientes e para médicos e para colaboradores. Uma transformação de cultura, uma transformação digital para uma jornada cada vez mais intuitiva, mais fluida, e eu estou muito contente com o que a gente construiu aqui de referências médicas, sabe? Assim, hoje eu posso falar com muita tranquilidade que a gente reúne aqui no hospital o que tem de melhor, assim, de corpo clínico no Brasil. A gente consegue ter tecnologia embarcada para atender e para dar segurança a esses profissionais. Então, também a gente conseguiu criar aqui um ambiente bacana para receber novos profissionais. Fica aqui também um convite para novos médicos que queiram fazer parte dessa agenda de transformação do Hospital 9 de Julho da Rede DASA, que venham aqui. A gente está com a casa muito, muito bonita e preparada para dar o melhor para os nossos pacientes. Eu entendo que há aqui uma questão de complexidade de momento em relação ao sistema como um todo, né? Não só da saúde suplementar, mas da saúde pública, mas vendo as ações que estão sendo tomadas e feitas, e cada um entendendo o seu papel e sua responsabilidade, acho que a gente vai conseguir sair lá na frente. Então, a dificuldade, normalmente, historicamente, é ela que catalisa e é ela que entra como gatilho de transformação, né? Então, entendo que é isso que vai acontecer conosco, uma maturidade muito grande de definição de quais são as terapias que são custo-efetivas de fato, aquelas que geram valor para o paciente, e o 9 de julho, o Hospital 9 de Julho tem endereçado todos os seus esforços, todo o seu planejamento estratégico para ser esse player. A gente quer muito estar aqui na cabeça das pessoas, eu tenho o 9 de julho aqui como opção no meu plano de saúde. Isso é bacana, eu vou ser bem atendido, tem bons médicos. Então, tivesse aqui que falar o que a gente está olhando, é para isso, tá certo? E também para disruptar muita coisa que o hospital ainda precisa disruptar, né? Cheiro de hospital, a comida do hospital. Então, são disrupções que fazem parte da experiência que a gente está endereçando. Queria agradecer demais aqui, Natália, pelo convite. Foi um papo super bacana. Patrícia aqui, a minha colega de bate-papo. Na verdade, uma honra fazer parte desse podcast. E fico aqui à disposição e convido vocês a visitarem o 9 de julho e a rede como um todo. Um abraço. Obrigada, Bruna, também muito obrigada pela participação, não só sua, como a colaboração de todo mundo, e um orgulho, uma honra estar aqui. Muito bom, queria agradecer demais a vocês dois pela conversa, foi um papo incrível, acho que muito reflexivo, e é isso, assim, uma conversa importante para, de fato, transformar mais o setor da saúde. Então, muito obrigada. Bom, encerro por aqui o 5º e último episódio da segunda temporada do Medtronic Cast. Obrigada aos nossos convidados e também a todos que nos ouviram até agora. Obrigada também à Medtronic pelo convite de mediar toda essa segunda temporada. Se você ainda não assina o podcast, pode fazer isso já para não perder os próximos conteúdos. Até mais!